Olá, meus queridos, aqui é o Roger e vou falar sobre mais uma doença e vou colocar esse vídeo aí na minha playlist de doenças e tratamentos. Vou falar sobre a doença celíaca. É um distúrbio digestivo que ocorre em reação ao glúten, que é uma proteína encontrada no centeio, na cevada, no trigo e no amendoim. No Google você encontra mais informações. O nosso sistema imunológico do corpo, ele reage ao glúten e causa danos ao intestino delgado, que são as vilosidades. Ele acaba destruindo as vilosidades, porque elas, na verdade, danificadas, não podem efetivamente absorver nutrientes através da parede intestinal. Então, a nossa parede intestinal do intestino delgado, ela absorve nossos minerais, as vitaminas e sintetiza com todos os outros órgãos e encaminham para o nosso corpo, para alimentação, nutrição e abastecimento. Quando isso não acontece, a doença celíaca, ela faz isso com grande propriedade, quer dizer, a destruição total, ocasionando alguns problemas, certo? Essa doença, ela é bastante comum e acredita-se que 1% da população mundial apresente o problema. Olha que interessante, muita gente, né? Quais são os sintomas? Bom, eles podem variar de leve a grave. Em algumas pessoas não têm sintomas, é assintomático, embora ainda estejam desenvolvendo danos intestinais. Então, mesmo que eu seja assintomático, ele está causando danos. A doença celíaca está causando danos no meu intestino e não está sintetizando os minerais e vitaminas. Agora, quando a gente tem os sintomas, aparecem inchaços e dores abdominais, diarreia, vômito, constipação intestinal junto com gases, fezes claras e fétidas, quer dizer, fedem muito, perda de peso significativo, desnutrição, anemia, porque não sintetiza tudo que a gente precisa, fadiga, osteoporose, infertilidade humana, você pode ocasionar um aborto, você pode ter problemas com úlceras, formigamento ou dor, dormência nas mãos e pés, perda de memória, dificuldade de concentração e etc. Tem uma lista enorme no Google. Então, como a gente é desprovido de vitaminas, sais minerais e etc., a gente tem problemas graves de saúde, aliás, muitos. E isso que ocasiona, né, o que a doença celíaca faz, promove para o nosso organismo. Em crianças, nós podemos apresentar um retardo importante do crescimento. Quer dizer, a criança não consegue desenvolver corretamente. Isso prejudica. Intolerância à lactose. Quando a gente trabalha em função de comparação de doença celíaca com intolerância de lactose, tem um achado muito interessante. Bom, a doença celíaca, ela danifica o revestimento interno do intestino delgado, que pode levar à dificuldade de digerir a lactose. Então com esse dano, o nosso organismo tem problemas em digerir a lactose do nosso organismo, que é um açúcar encontrado em leite e produtos lácteos, certo? Bom, então no caso, nós temos que seguir uma dieta sem o glúten, que permite o nosso organismo se recuperar. E presta atenção, pois a intolerância à lactose apresenta os mesmos sintomas da doença celíaca. Então, peraí, por isso que o Roger fez comparação da doença celíaca com a intolerância à lactose. Doença celíaca, não consigo digerir lactose, tem uns problemas. Tá, mas os sintomas são os mesmos. Então, de repente, você pode confundir, o médico pode confundir. É intolerância à lactose que ele apresenta ou é doença celíaca? Então, por isso que é muito importante fazer exames, para a gente saber como identificar uma ou outra. Você viu que interessante esse achado? Os exames, eles são feitos, os seguintes exames que são feitos. Exame de sangue, muito importante. Análise de DNA, alguns médicos pedem. Biópsia do intestino delgado, para a gente saber até onde foi um comprometimento e o arrancamento das vilosidades do intestino, que aí a gente sabe como é que está o processo. Como que eu faço tratamento para me curar disso? Porque tem cura essa doença. O tratamento é eliminar completamente o glúten do seu cardápio. Em geral, o órgão ele fica novo em folha.
os nossos intestinos. Mas num processo de 1 a 2 anos. Então demora muito, mas tem que eliminar completamente o glúten da sua vida. Se você não eliminar, você não consegue se curar. Então, para você ver, tem que ser assim uma alimentação extremamente regada. Mas o que eu posso indicar para vocês em relação a chás? O chás que nós utilizamos é o chá verde. O chá verde ele pode ser entronizado no dia a dia. Pode ser até 3, 4 vezes ao dia, junto com as refeições. É interessante, porque o chá verde ele é muito bom para esse tratado. O astragalus, também porque ele recompõe DNA e ele melhora a imunidade com rapidez. Você pode, se você não encontrar em natura, você tem que mandar manipular. Pitangueira também apresentou grande efetividade para tratamento de doença celíaca. Assim como a folha de mamão. A folha de mamão ela bate em cima do glúten. Ela elimina o glúten do nosso organismo com rapidez. Olha que legal, o chá da folha de mamão. Arnica silvestre, também comprovado que também ajuda nesse processo de alimentação, eliminação e ajuda. Assim como a folha de amora. A folha de amora, ela tem muitas propriedades. Ela te dá cálcio 22 vezes mais que o leite, ela te dá fósforo, ela te repõe todos os minerais, as vitaminas. Ela é muito concentrada em relação a minerais e vitaminas para o nosso organismo. Então, mesmo que você não tenha uma alimentação regrada, mesmo que a doença celíaca está destruindo as suas velocidades e não sintetizam aquilo que você precisa, a folha de amora, ela vai te trazer muitos benefícios que não vai deixar que você tenha anemia, que você tenha problemas de crescimento e etc. Ela te dá um respaldo muito grande com tudo aquilo que o organismo precisa. Então, para você ver, todos esses chás, eles trazem muitos benefícios para a nossa saúde. Então, vamos utilizar com grande sabedoria, procurando também ajuda médica, né? Para a gente poder chegar no fim, saber qual é a disfunção que você apresenta. Gratidão por me acompanhar e até o próximo vídeo. Até lá!